Evangelho do Dia, com o Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia. Nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao céu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, nesta quarta-feira, a liturgia destaca a figura do sacerdote e nos remete ao nosso batismo e à missão que nele recebemos. No batismo somos ungidos com os santos óleos e assim participamos do reino de Cristo, de sua missão profética e do seu sacerdócio. Em virtude disso, todos os batizados recebem uma missão, a missão sacerdotal. Somos sim sacerdotes para sempre. Nós nos tornamos sacerdotes para sempre na ordem de Melquisedeque, segundo a carta dos Hebreus. Melquisedeque é a figura mítica e mística do Antigo Testamento que serve como modelo de sacerdote. Ele tem a missão de promover a justiça e a paz. E é a missão sacerdotal que hoje nós vamos perceber na primeira leitura, que vai resgatar e falar de Melquisedeque, o rei de Salém, que abençoou Abraão depois que ele voltou do combate. E, no entanto, essa liturgia da palavra nos coloca numa estreita relação entre Melquisedeque e Jesus, e o Evangelho de hoje que confirma essa característica. No texto proclamado neste dia, Jesus está na sinagoga num dia de sábado. O sábado, segundo a lei judaica, o sábado é o dia do Senhor, e por essa razão não se pode fazer nada a não ser louvar o Senhor. Jesus mostra que o louvor ao Senhor e cumprir suas leis consiste em defender a vida, principalmente dos marginalizados, daqueles que a lei não estendem ou que não podem cumpri-las, ficando assim ainda mais à margem da sociedade e da própria religião. Isso vinha ocorrendo e Jesus quer mudar essa estrutura opressora, regida por leis inúquas e oniperantes. A proposta de Jesus é libertadora, é inovadora. Uma lei que não favorece a vida não merece ser respeitada e muito menos cumprida. Ela toca assim na ferida daquela sociedade legalista, de idólatra, que a lei em detrimento da vida das pessoas. Jesus, ao ver que na Assembleia havia uma pessoa com a mão atrofiada, isto é, seca, reage contra a falta de ação tanto desse homem quanto daqueles que poderiam fazer algo por ele. Ao colocar no centro da sinagoga o homem da mão seca, Jesus coloca o centro do problema que está em oculto. Além disso, ele evidencia também o seu projeto de vida, que é o da recuperação das pessoas marginalizadas e excluídas, dando-lhes a prioridade e atenção do socorro. Aqueles que até então ninguém via ou não dava menor importância passam a ser o centro de todas as atenções. A atitude de Jesus é algo escandaloso, com certeza, principalmente para as autoridades e os doutores e mestres da lei, que viram estremecer os alicerces onde se firmavam. Resgatar a dignidade de alguém em dia de sábado era proibido pela lei, mas isso não era feito em nenhum outro dia. Jesus, ao fazer isso em dia de sábado, o dia do Senhor, mostra que esse dia só tem sentido se levar as pessoas a se comprometerem com o próximo e com a defesa da vida. Os questionamentos feitos por Jesus são profundamente provocadores. É permitido no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles nada disseram porque perceberam a inocência da lei, a incoerência da lei e dos seus atos. Deus jamais permitiria que alguém no seu dia morresse devido à negligência daqueles que usam
como argumento para não socorrer a próxima ocupação com a oração. Nenhuma oração chega mais rápido a Deus do que aquela que consiste no socorro de alguém, no bem do próximo. E Jesus vai mostrar isso em diversos momentos da sua vida pública. E ao fazer isso, Jesus selou numa sentença de morte, mas foi para isso que ele veio, para dar vida pelos seus, socorrendo principalmente aqueles que mais precisavam. Naquele momento, o homem da mão atrofiada era o mais que precisava de ajuda. Ele representava uma categoria de marginalizados que careciam de libertação. E a coragem de Jesus, o sumo sacerdote do Pai, deve nos impulsionar a agir dessa forma e a praticar, a fazer o bem sem olhar a quem. Não ter dia nem hora para fazer o bem. A vida não pode ser simplesmente submetida a um código de leis. Vemos isso no Evangelho de ontem. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As leis existem para proteger e defender as pessoas, e não as pessoas para defender as leis. Mas era isso que os doutores e mestres da lei faziam. Isso vale também para as nossas, muitas vezes, normas religiosas. Elas existem para favorecer a vida e não ao contrário. Uma prática religiosa que consiste no cumprimento de um código de normas e leis é uma prática que mais oprime do que liberta. Isso entristece Deus, pois revela sua dureza no seu coração. Não podemos deixar que a vida religiosa, muitas vezes, endureça o nosso coração ao ponto de apenas cumprirmos o que nos pedem as leis. Temos, claro, toda religião deve favorecer a vida. Se assim não for, ela não pode ser e não deve ser algo de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Aldivi.